Oi, pessoal. Sou a Claudiane Quaglia e hoje eu estou muito feliz. Hoje, dia 27 de março, né, que é um dia que significa muita coisa para mim. Porém, eu quis colocar essa frase aqui atrás para dar início a esse projeto, né, com a ideia de nunca desista dos seus sonhos. É um projeto que eu tô aqui com vocês, vamos dizer, de coração aberto. Com qual ideia? Trazer um pouco da minha experiência, trazer um pouco das minhas vivências em relação ao ser humano como um todo. Por isso que o nome, né, do nosso canal, ele se chama O Valor da Idade. Tem até aqui, né, a nossa logo aqui, ó, no O Valor da Idade. Por quê? Porque é algo que eu tenho pensado há muitos anos, não é algo que nasceu eu assim repentinamente. Eu valorizo muito a idade e a fase de vida de cada um, a minha idade, a minha fase de vida e das pessoas com quem eu estou convivendo também. E nesse sentido, eu comecei a olhar um pouco mais a história e eu percebi que durante muitos e muitos anos eu trabalho com diferentes idades, né? Desde a minha formação como professora, magistério com as crianças, depois com os adolescentes, convivendo com muitos adultos, jovens adultos e hoje mais ainda com os idosos. Então, de certa forma, eu tenho um grande presente de poder conviver com pessoas de diferentes idades. E aí que vem, né, o nome desse projeto que está iniciando hoje. Eu fiz questão de colocar a nossa data hoje, que ele traz a ideia do valor da idade, o quanto que isso é importante e também trazer para vocês algumas práticas do dia a dia que vão auxiliar no aspecto emocional, no aspecto cognitivo, nas questões de aprendizagem, nas questões relacionadas com memória, com atenção, com autonomia, com independência. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque não é de hoje que eu busco, né, até nas mídias sociais e busco também nas questões relacionadas em livros teóricos, formações que eu já fiz várias, exercícios, práticas que veio auxiliar realmente a pessoa. E nesse sentido eu senti realmente muita falta na minha vida, na minha carreira, em relação às questões práticas do dia a dia. Como que eu posso ajudar uma criança a entender melhor alguns aspectos emocionais que para ela ainda é tão difícil de verbalizar? Como que eu posso auxiliar um adolescente que tem muitas vezes essa questão do fechamento, do silêncio ou uma questão de impulsividade muito forte em que eu possa estar auxiliando? Como que posso estar aí auxiliando os adultos com questões relacionadas com excesso de trabalho, estresse constante? E também como que posso estar auxiliando os idosos, gente, que é uma outra demanda que eu falo que está muito carente em relação aos processos práticos, processos que a gente pode fazer na nossa casa, no dia a dia. Então, como que surgiu essa ideia, né? A vontade de estar aqui no YouTube já vem de um longo tempo, não é de agora. Eu sempre tentei ter o canal do YouTube, alguma coisa nesse sentido, só que realmente eu protelava, eu achava que não estava na hora, achava que não tinha os materiais corretos, achava que não tinha a mídia correta, os recursos tecnológicos e de certa maneira a gente vai colocando barreiras na nossa vida. Mas o sonho, ele não vai embora, o sonho ele permanece. E nesse sentido, quando eu coloquei essa frase, né, nunca desista dos seus sonhos, volta e meia da minha cabeça vinha essa proposta de eu poder estar aqui num canal do YouTube, começando do zero, mas com a ideia de fazer o bem, com a ideia de poder mostrar um pouquinho do que eu sei e aprender com vocês também. Então aqui eu digo que vai ser uma via de mão dupla, que vocês podem também mandar muitas perguntas, perguntar, trazer sugestões, que eu vejo que é dessa maneira que a gente vai ampliando e ajudando. A ideia realmente sempre é ajudar. Já tenho vários projetos em relação à própria clínica Psec, né, que muitos já me conhecem da clínica, que eu sou diretora e aqui na clínica nós temos vários atendimentos que eu fico muito orgulhosa de ver a evolução das pessoas de diferentes formas. Existe o Podstar, que é um projeto que eu faço junto com a Aline Marcelino, que é um podcast que a gente vai levando também gotinhas, né, de informações no sentido emocional para poder auxiliar as pessoas. E agora tá vindo o Valor da Idade com essa ideia também de auxiliar de forma prática. Lembrando para vocês que eu tenho aí no meu Instagram, né, tem o Instagram da Clínica Psec, tem o Instagram do Podstar e tem o Instagram claudianequaglia.psi, que nesse Instagram eu falo muita coisa sobre os idosos. Então, se vocês quiserem acompanhar, mandar mensagem, perguntar alguma dúvida, lá é um caminho aberto e aqui também. Então, hoje nós estamos iniciando com essa proposta. E qual que é a ideia? Não é ficar na falação. Hoje, por ser o primeiro episódio, programa, enfim, né, eu vou estar só apresentando para vocês o porquê dessa proposta. Entretanto, nos próximos encontros nossos, nos próximos vídeos que vocês vão ver, a gente vai realmente colocar a mão na massa, com muitas coisas que vocês podem auxiliar os idosos, os adolescentes,
adolescentes, os adultos e as crianças. Eu falo, é o valor da idade. Por quê? Porque eu vejo a vida da gente, de uma certa forma, igual uma grande linha. Isso aqui é um barbante, né? E eu sempre estudei muito e o meu sonho sempre foi unir as pontas da vida. A infância e a fase do idoso, né? Ter essa relação. Só que o que acontece nesse meio é o que faz ter todo o significado e todo o sentido na nossa história. Então, a ideia desse barbante, que essa união, né, das pontas da vida, é o que vai ser, vamos assim dizer, o nosso caminho, o nosso eixo central. Então, tem dias que eu vou colocar aqui no quadro, ó, idoso. Então hoje a gente vai falar sobre idoso e eu vou trazer um monte de informações que vão ajudar você na mobilidade do idoso, na alimentação do idoso, na questão de lazer do idoso. Tem dias que eu vou colocar aqui criança. E aí vocês vão ver também que eu vou trazer várias informações sobre como lidar com os medos, como lidar com as mentiras, com vergonha, que é tanta prática que eu tenho de tantos anos que eu quero compartilhar com vocês, que essa que é a ideia principal. E por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque realmente era uma vontade muito grande. Digo que se for depender do quanto eu tenho carinho e desejo que dê certo, já tá lá em cima tudo isso, né? E que todo sonho, gente, ele começa de uma situação que pode ser assim, muito simples, mas que o que eu vejo que move? A vontade de querer fazer e a vontade de dar esse início e principalmente a coragem pra gente poder enfrentar certas coisas. Para dar esse início para vocês, eu não tinha como não trazer um objeto que eu tenho e que eu tenho aqui há 8 anos, esse objeto, e que eu acho que vai ficar comigo durante muitos anos, que é essa mala. Eu trouxe aqui, ó, essa mala aqui, que eu tenho um carinho muito grande e essa mala vai acompanhar a gente durante os nossos programas aqui, porque dentro dessa mala que eu vou tirar muita coisa que a gente vai usar no dia a dia em relação às práticas. Mas por que essa mala em específico? Porque é com essa mala que tudo começou. Essa mala representa o início da Clínica Psec, o início de um sonho e que realmente passei por muitos obstáculos para chegar onde chegamos hoje, mas não quer dizer que é o ponto final, quer dizer que tem muita coisa pela frente. Mas o que essa mala tem a ver? Quando eu comecei a atuar como psicóloga, eu não tinha espaço específico, então o que acontecia? Eu alugava algumas salas em alguns ambientes aqui em São Paulo. Então eu tinha uma sala na Pompeia, eu tinha uma sala na Vila Prudente, e não era sala, era um horário de uma sala, 1 hora em cada lugar. E eu tinha uma sala na Paulista também. E quando eu cheguei a atender, né, na Paulista, eu comecei a atender crianças. E nesse sentido, as salas que eu tinha disponível na Paulista não tinha nada de criança, só tinha poltrona, um tapete, uma mesinha, algo muito configurado para adultos. Então eu me lembro que naquele dia eu falei, não vai dar certo dessa forma, mas eu posso achar uma alternativa. Então eu passei numa loja simples, eu nem me lembro se era camelô ou não, e encontrei essa mala. E eu falei, aqui que vai ser o meu primeiro consultório. E ali eu comprei na sequência, em lojas de armarinhos, enfim, massinha de modelar, um tapete muito pequenininho de montagem no chão, alguns blocos, né, nem era Lego, era blocos de montagem que eu me lembro, papel sulfite, lápis de cor, tinta, coloquei tudo nessa mala e aqui que nasceu a Clínica Psec. Nessa mala, porque é daqui que eu comecei a trabalhar. Então eu fui durante muito tempo indo para Paulista, pegando metrô, ônibus com essa mala na mão, porque aqui estava o meu consultório. E aí quando eu chegava eu montava toda a sala, aí eu atendia as crianças, que era assim um público muito grande que eu tinha naquele período, né? Desmontava tudo, colocava na mala e vinha embora. Essa mala eu falo que é a pedra fundamental da Clínica Psec, é daqui que começou. E ela representa muito, porque é um sonho. É daqui que as coisas começaram a emergir e que hoje a gente tem uma estrutura muito mais ampla, né, com mais de 30 salas aqui, com diferentes profissionais, mas eu não esqueço da história, eu não esqueço desse momento e aí que eu falo, para não desistir dos sonhos, porque iniciar o projeto não é aquela ideia assim, preciso disso ou daquilo, eu preciso de vontade, eu preciso de coragem e eu preciso, particularmente para mim, eu gosto muito de passar para os outros aquilo que eu sei, né, tanto que a minha profissão, ambas as minhas profissões, professora e psicóloga, é poder ensinar, poder passar, poder aprender constantemente, que eu vejo que a vida é uma troca. É aquilo que eu entrego, aquilo que eu recebo e assim que a gente vai crescendo. Então, nesse nosso projeto, o valor da idade é isso. Então, esse nosso primeiro episódio, é só para vocês entenderem o que vem pela frente. E na sequência, teremos muitas práticas, muitas coisas que são boas aí. E o que eu vou pedir para vocês? Se vocês puderem, se inscrever no canal, curtir, comentar. Os comentários eu amo, por favor, me mande comentários, críticas, me mandem o que vocês acharam, enfim, porque eu vejo que tudo isso ajuda a gente a crescer. Então, quanto mais vocês mandarem informações, mais rico vai ficar. E eu digo que é uma grande corrente do bem que a gente está fazendo. Então, se puder, se inscrever, seguir a gente. Toda semana aí a gente vai estar lançando para vocês práticas relacionadas com o valor da idade e pensando nesse ciclo da vida que é tão importante, tá bom?
Beijos pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.